coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, a tua fama assim se fez. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Roberta Viana. Irei agora me descrever. Mulher negra, estou com o cabelo meio preso, uma blusa branca, uma calça mostarda e uma jaqueta jeans. Agora sim, vamos dar início à nossa aula. É um prazer estarmos juntos para mais uma aula aqui no Rio Educa na TV. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os espaços do nosso cotidiano onde nós interagimos com outras pessoas. Aí na sua escola, você interage com seus amigos, com o professor. É um espaço de convivência. Você faz parte desse grupo social, onde vocês vão com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, que é de estudar, de fazer novos amigos. Ao longo da nossa vida, nós participamos de vários grupos sociais. A família, a escola, a nossa comunidade, a vizinhança, que são aquelas pessoas que moram perto de você. É isso que nós veremos na aula de hoje. Olha aí o tema da nossa aula: convivência através do esporte. E pensando na aula de hoje, crianças, eu estou aqui no lugar onde você interage, você vibra pelo seu time do coração, conhece outras pessoas. Quem não gosta de futebol, não é mesmo? Hoje eu estou aqui diretamente do estádio São Januário, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele fica localizado na zona norte do Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão. Hoje nós vamos conhecer mais sobre esse estádio e sobre o esporte que é o futebol, a paixão nacional. Vamos lá? No atletismo és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Crianças, o Clube de Regatas Vasco da Gama foi inaugurado dia 21 de abril de 1927. Quanto tempo, não é mesmo? Esse clube tem muita história. E eu estou aqui na exposição histórica do Vasco da Gama. Olha quantos troféus, gente! Muitos títulos conquistados por esse clube, não é mesmo? O Vasco da Gama tem um valor histórico, social e cultural muito grande para a cidade do Rio de Janeiro. E para contar um pouco dessa história, eu fiz algumas perguntas para o historiador Valmer Santana. Vamos à primeira pergunta? É verdade que o Vasco da Gama iniciou práticas esportivas voltadas para o remo, ginástica, natação, esgrima, polo aquático e só depois o futebol? O Vasco iniciou a sua trajetória no esporte em 1898, voltado para o remo. Depois, outras modalidades passaram a fazer parte do clube, outros esportes. O futebol só veio a fazer parte do Vasco em 1915. E em 1916, o Vasco começou a disputar os campeonatos oficiais. Cada um desses esportes tem suas regras, suas normas, e isso tudo faz parte da interação social. Quando nós pertencemos a um time ou alguma modalidade esportiva, nós estamos inseridos naquele grupo social. Agora eu quero saber do Valmer. Você pode contar para a gente um pouco sobre o surgimento do futebol, que é um esporte tão amado por muitos brasileiros e algumas crianças, não é mesmo? O futebol surgiu no Vasco em 1915. Em 1916, o Vasco começou a disputar as partidas oficiais de campeonatos. Desde 1916, quando o Vasco começou a disputar os campeonatos, ele adotou uma política de assimilação, absorvendo jogadores negros e brancos de baixa condição social para suas equipes de futebol. Assim, o Vasco teve a fórmula para poder fazer o seu futebol desenvolver e, após alguns anos, se tornar campeão. Agora, mais uma pergunta. Eu estava lendo que o Vasco da Gama disputou as suas primeiras partidas oficiais no ano de 1916. Como eram escalados os times nessa época? Conta um pouco para os nossos estudantes, para eles entenderem que antes os jogadores não eram profissionais e que não pertenciam a um time, igual acontece hoje em dia.
Embora o objetivo do esporte, de modo geral, seja disputar e competir, né? Ganhar títulos. Quando o Vasco começou no futebol, ainda era o período do amadorismo. O profissionalismo só viria a ser instalado a partir de 1933. No período do amadorismo, o atleta, o jogador de futebol, ele era sócio do clube. Nós estávamos no período do amadorismo. O profissionalismo só viria a partir de 1933. Então, o atleta, ele entrava para o quadro associativo e começava a praticar esporte dentro do clube. Poderia disputar só futebol, mas também poderia praticar outras modalidades, outras práticas esportivas. Adão Antônio Brandão, que foi o autor do primeiro gol da história do futebol do Vasco, foi várias vezes campeão no remo, campeão no waterpolo, campeão de natação, era um polidesportista. Enfim, era um outro tempo. Agora, Valmer, conta um pouco pra gente da importância histórica do Vasco da Gama para a cidade do Rio de Janeiro. O Vasco é um patrimônio da cidade maravilhosa. Nós, vascaínos, e o clube, de uma forma geral, tem orgulho de representar essa cidade. Por exemplo, o Vasco foi fundado em 21 de agosto de 1898 e foi fundado graças à congregação de brasileiros e portugueses dessa cidade. Naquele período, no final do século XIX, o Rio de Janeiro é a cidade com o maior número de imigrantes lusitanos no Brasil. Uma parte dessa colônia veio fundar o clube. Valmer, conta pra gente qual é o maior artilheiro do clube até hoje. O maior artilheiro do Vasco no futebol é Carlos Roberto Dinamite de Oliveira, mais conhecido como Roberto Dinamite. Inclusive, há uma estátua em homenagem ao maior de todos no campo do estádio de São Januário. Um outro grande craque do clube é o Romário. É verdade que tem uma estátua dele aqui também? Também temos uma estátua que homenageia o Romário, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Ela faz homenagem ao 10º gol marcado pelo Baixinho no jogo contra o Sport em 2007. E aí, crianças, estão gostando da nossa visita histórica ao Clube de Regatas Vasco da Gama? Agora, crianças, eu quero mostrar para vocês uma chuteira que foi usada no ano de 1931. Olha só, como é diferente da chuteira que a gente usa hoje em dia, não é mesmo? Tem muito tempo essa chuteira. Ela foi utilizada pelo artilheiro Rucinho e nesse dia foi uma das maiores goleadas do Vasco da Gama. E aí, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Hoje foi bem diferente, não é mesmo? Vocês puderam conhecer um pouco mais da história desse clube, o Vasco da Gama. E antes de terminarmos, eu tenho um desafio para vocês. Olha aí. E aí, crianças, gostaram de conhecer mais sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama? Vocês conhecem outros estádios ou outros clubes? Na nossa cidade do Rio de Janeiro, temos diversos clubes. Temos o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, o Bangu, o Madureira, entre outros. Independente do time que você torça, devemos sempre respeitar as diferenças. Afinal, cada um torce para o time que se identifica mais e nós temos que respeitar, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Continuem ligadinhos aqui no Rio Educa na TV e até a próxima!